E me fala uma corredores, coisa, né? qual que é a articulação mais fácil de se lesionar? É o ombro? Eu aprendi isso na faculdade, não sei se eu aprendi certo. Que o ombro ela é a mais mal coaptada, esse é o termo? É. Ou é verdade isso ou eu viajei, Cara, cara? assim, eu acho que você está falando ombro por causa disso, assim, que É muito fácil de... ela é muito rasa, né? Então, falando da articulação do ombro. Primeiro, assim, Rasa, você quer dizer que ela está muito... é Que é uma a- concavidade, ela está muito fora dessa isso. concavidade, algo assim. Mas a primeira resposta é não, assim, não é o ombro, mas porque depende da Pronto, modalidade. já aprendi essa Exato, merda mas é porque errada. depende da É, se o tarefa. cara for jogador de Exato. Por exemplo, futebol, não da vai ser o corrida, ombro, né? cara, ombro raramente você vai se Isso é verdade. machucar na corrida. Então depende um pouco do contexto, do esporte específico, né? Ela emerge sempre assim, de quem está fazendo aquela atividade, né? Das características do indivíduo, da tarefa que está sendo executada e do ambiente. Então sempre emerge disso. Mas o ombro em si, normalmente a gente fala porque ela é. Você pegar assim a escápula, o húmero, a cabeça do húmero vai lá na cavidade glenoide, que é muito rasa. Então imagina que ela não tem muita congruência. Ela tem bastante grau de liberdade, você consegue movimentar teu ombro, né? Você tem um grande alcance com ele ali, às custas de perda de estabilidade. Então a cavidade glenoide ela tem ali um labrumzinho, até para aumentar um pouco a congruência, mas cara, literalmente como se fosse um prato raso e uma bola de basquete em cima ali. Ela vai sair ali, ao menos que você tenha toda Gostei um. dessa analogia. Prato raso e bola de basquete. E aí imagina Porra, isso. por que que nunca me falaram desse Imagina um jeito? prato raso aqui e a A bola cabeça aqui. encaixadinha meia boca ali. A posição de repouso, assim, se ela ficar um pouquinho para cima, assim, já ajuda o braço não cair ali, mas depende muito de estrutura passiva, né, de ligamentos ali, de cápsula, mas principalmente de músculo ali. Então você tem os músculos do manguito rotador ali, E por isso que que o manguito é coaptam. tão importante. Por isso que o manguito ele é importante. Qualquer modalidade que eu trabalhe com ombro, eu tenho que ter um trabalho de manguito. Assim, o manguito ele é importante. Mas você tem que ir sempre voltando atrás. Então, por exemplo, o manguito. Quem que são os músculos do manguito rotador? Você lembra da época da faculdade lá? O infra, supra, o E, redondo e o e subescapular. subescapular. Exato. Pô, aí, ó. Graças a Deus. Cara, ao vivo aqui, né? Imagina Porra, mandar uma você me dessa sacanagem, né? Daqui a pouco a próxima pergunta é falar, meu, fala o ciclo de Krebs aí. Eu falei, pô, não lembro, né? Aí a gente corta. Mas esses músculos eles estão todos inseridos na escápula. Então o ponto fixo deles, né? Então você pegar o supra, o infra, o redondo menor, o subescapular, o ponto fixo deles é na escápula. E eles vão lá pro húmero. Então imagina, para eles poderem fazer coaptação, né? Eles contraírem e colarem o húmero na cavidade glenoide, eles precisam que a escápula esteja firme, porque senão ela simplesmente o músculo quando contrai ele puxa as duas pontas dele, né? Puxa o húmero de um lado e a escápula do outro. Vai vir o que O mais tiver fraco. mais fraco, exato. Por isso que é muito comum. Você fala, pô, é manguito? É importante o manguito. Mas às vezes você vê o paciente fazendo lá manguito, aquecendo, até mesmo O antes de interno, fazer. externo. E aí cada puxada que ele tá aqui, você olha a escápula atrás, ela tá fazendo isso aqui, ó. Então é como se... E aí você precisa dar base. Aí você precisa, exatamente, aí você precisa de uma boa função escapular para conseguir transmitir a força ali para o manguito, né, para o húmero, para a cabeça humeral. E aí você vai voltando, né? Bom, aí uma boa função da escápula depende de um bom alinhamento axial do tronco. Então, função de ombro depende um bom alinhamento axial do tronco, da sua escápula funcionando bem e do manguito lá na ponta. Então, é uma sequência ali de fatores, né? Não só o manguito. Mas o manguito ele tem essa função, né? A gente fala muito porque é isso. Ele faz essa coaptação para a bola de basquete não cair do prato. E a outra coisa até, que você não tem uma bolinha de tênis aí, né? Mas assim, se você for pensar cavidade glenoide aqui e uma bola de tênis rodando aqui. Se eu só fizer esse movimento, puta, uma bolinha seria legal, mas a gente... Imagina que ela só saísse rolando aqui. Ela vai sair rolando para fora do prato, né? Da então cavidade. você precisa que ao mesmo tempo que ela vá rolando, ela vá deslizando para baixo. Entendi. Então, quem faz esse movimento de deslizar a cabeça
do húmero para baixo, principalmente ali, você pega o infraespinhal, o subescapular, ele tem esse vetor que vai fazendo essa translação para baixo. O redondo menor também. Então, é como se você conseguisse rodar uma bola de tênis no mesmo lugar, né? Ela vai rolando, mas ela vai deslizando ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de artrocinemática. Porque se você lembrar, você tem a cavidade glenoide, você tem aquele teto coracoacromial. Cara, se ele sai rolando ali para cima, ele impacta ali. Se ele sai e rola no mesmo lugar, né, você não tem aquele impacto subacromial ali, né? E a escápula ela tem um movimento junto também que vai ajudar a preservar aquele espaço subacromial. Então, o manguito ele é fundamental, tem, né, que trabalhar ele, deixar ele preparado ali, mas ele depende sozinho de uma boa função da escápula, e a função da escápula ela depende de uma boa função do tronco. Então é um xadrezinho ali, tá? Mas... Por isso que entra a periodização do treino, né? Para o cara poder saber onde que ele entra com um treino para cá, outro para treino para lá. Exato. Que é o que acontece, por exemplo, quando ele está com alguma lesão, alguma dor, a gente vai às vezes fazer esse trabalho ali, dar uma ajustada, mas a fisioterapia, eu brinco que nesses casos, assim, ele acaba sendo uma retaguarda ali. Deu uma lesão, precisa respeitar o tempo de reparo tecidual, precisa de alguma orientação de dor. Então, o fisioterapeuta ele vai fazer um pouco esse trabalho. Mas se é um esporte que exige aquilo, o profissional de educação física ele tem que saber exatamente tudo isso, porque é o que ele vai fazer para prevenir alguma lesão e para, assim, prevenção de lesão, mas para aumentar a eficiência e a potência, porque não é só falar de lesão, né? Toda essa dinâmica que eu falei aqui, isso daí resulta em performance, né? Em melhor rendimento da articulação ali.